Pare de querer fazer tudo perfeito e sempre do teu jeito, sem aceitar as características de alguém que de repente pensa diferente de você, tem uma maneira diferente de fazer as coisas, só que você atrasa processos, atrasa progressos justamente porque você sempre quer ter esse seu toque, sabe? De perfeccionismo. Não, se não for assim eu não quero. Em coisas que já estão muito boas, mas para você nunca tá. E você sempre tá mudando, 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 ajeitando coisas, buscando essa perfeição que não existe. Perfeito é só Deus. Aqui embaixo, tudo que existe aqui não é perfeito. Nem pessoas, nem coisas, nem lugares. Por mais bonitos que sejam e belos e agradáveis, existe erro em tudo. Tudo precisa ser sempre melhorado, porque as coisas se degradam, se desgastam, assim como eu, você, assim como hoje a gente se relaciona com uma pessoa novinha, bonita, e aí a idade vai chegando, ela vai envelhecendo, vai vindo as pelancas, as rugas e uma série de outros problemas. Isso é normal, é da vida. Só que falando de hoje, enquanto a gente não entender que esse perfeccionismo ele pode ser maléfico e não benéfico, cara, a gente vai perder muita coisa, a gente vai perder muitas pessoas, principalmente pessoas nas quais aparece na tua vida para que talvez você tenha uma relação com ela amorosa, só que ela não se encaixa naquele padrão de beleza que você tem criado na sua mente. Porque você almeja alguém perfeito, mesmo você com as suas imperfeições, mas o teu perfeccionismo, ele te cega em você não conseguir enxergar essa pessoa além dessa beleza criada por você. Não estou dizendo que a gente tem que escolher um feio ou uma feia, não é sobre isso. Mas é sobre você entender que, cara, essa pessoa pode ser a pessoa da minha vida por quem ela é aqui dentro. É uma pessoa bonita, diferente daquela imagem que eu sempre construí dentro da minha mente, mas o mais importante é quem ela é e quem ela pode ser para mim. E para outras coisas também, talvez um projeto que tu tá tirando do papel, que você, na verdade, nunca tira do papel, justamente porque você sempre tá ali mudando coisas. E quando tem gente nessa jornada com você, você não consegue delegar tal função. É diferente você entregar um mapa para alguém e dizer assim para essa pessoa: segue esse mapa, o caminho que ele indica para você, que aí as coisas vão dar certas. Beleza. Só que essa pessoa, ela vai do mesmo jeito que você enxerga esse mapa, ela vai enxergar também, só que ela vai construir o caminho desse mapa usando as características dela, o jeito dela de pensar, de fazer. Talvez ela vai usar atalhos que ela vê ali no mapa, que para ela pode dar uma valorizada mais no tempo, pode melhorar, sei lá, algum ponto determinado, e tá tudo certo. Só que aí vem você com o teu perfeccionismo de querer tudo sempre do teu jeitinho, e você maceta essa pessoa dizendo: não é assim que eu quero desse jeito. Se não for desse jeito eu não quero. Aí muda, 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 muda. E você mesmo causa atrasos, como eu disse, no teu processo e no teu progresso de construção de vida, justamente por isso. Porque você acha que todo mundo tem que fazer as coisas do teu jeito. E as coisas, quando não saem do teu jeito, elas são descartáveis. E usando um exemplo, aqui eu tenho um familiar que ele é um empreendedor autônomo, só que é um cara que faz muito dinheiro, só que ele não consegue enxergar que ele ainda não é empresário justamente por isso. Por esse perfeccionismo camuflado nele, no jeito dele fazer o serviço, que se não sair daquela maneira não presta, e por conta disso ele não consegue delegar e é sempre no peito dele. É um cara que tem o dinheiro, mas não tem o tempo, não tem a liberdade de pensar a gestão de um negócio, justamente por conta disso. Porque ele já tentou colocar pessoas que não fizeram como ele acredita que tem que ser, mas o serviço estava feito e para ele não presta. Não dá para ter ninguém e sempre coloca a culpa na falta de mão de obra, mas ele nunca para se analisar. Poxa, será que o problema não sou eu? Não é o meu jeito perfeito de querer fazer tudo, ou o meu jeito de querer que as pessoas façam as coisas do meu jeito, sendo que é uma outra pessoa? O importante não é o trabalho bem feito, não é você entregar o mapa e dizer assim: eu quero que seja feito desse jeito, porque essa é a exigência desse tal cliente. Beleza, a maneira que essa pessoa vai construir, vai fazer, vai realizar isso, é a maneira dela. O importante é o resultado
ser alcançado para atender o objetivo final daquele cliente. Agora, a maneira que isso vai ser percorrido, em quantas horas, em quanto tempo, cara, isso independe, é de cada um, é individual. E a gente precisa entender isso. O quão o perfeccionismo ele é maléfico para a nossa vida ao invés de ser benéfico. O quanto ele causa esses atrasos que muitas vezes passam desapercebido e às vezes chega numa temporada da nossa vida que as coisas não aconteceram, mas foi justamente por isso. Às vezes você tem um projeto muito bom desenhado da tua vida, algo que você quer fazer, algo que você quer estudar, um lugar que você quer trabalhar, só que você acredita que você só pode alcançar aquilo na hora que você estiver de uma certa maneira, de um certo jeito, num certo lugar, com uma certa pessoa, e você vê o tanto de empecilhos que você mesmo coloca sobre o teu próprio caminho e às vezes sobre o caminho de outras pessoas também, simplesmente porque pensam diferente e fazem diferente. Claro que é chato a gente, às vezes, como eu citando aqui mais uma vez, passar um mapa para uma pessoa e ela fazer tudo ao contrário. Aí já é desorganização. E você não pode confundir organização com perfeccionismo. Eu me considero uma pessoa muito organizada e um pouco perfeccionista. Porém, eu estou procurando tirar e deixar só a organização. Só que para um desorganizado, essa organização é perfeccionismo. Entendeu? Então você precisa construir essa imagem que não é sobre perfeição. É a organização que faz com que as coisas se alavanquem melhor, com que elas floresçam, com que elas deem resultados. Porque é isso que importa no final, são os frutos. Então, tem essas duas maneiras de se olhar. Para um desorganizado, a tua organização vai ser perfeccionismo. Então você tem que construir essa imagem que, cara, não é sobre ser perfeito, é sobre talvez ser exato. Exato não quer dizer que, poxa, tem que ser esse resultado, mas é seguir a coisa como ela tem que ser feita para alcançar um determinado ponto específico, sabe? Uma linha de chegada específica. Então, para de querer fazer tudo perfeito, porque isso está te atrasando ao invés de te adiantar aí na tua vida. Fechou? Tamo junto, um beijo, um abraço, é nóis, falou!